Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está ouvindo. Ratazana Cast no ar. Eu sou Gui dos Anjos e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui deste podcast. Espero que vocês estejam confortáveis, que vai ser um podcast muito bacana e vai ser muito legal para mim falar. Antes de mais nada, estou falando solo hoje novamente e antes de eu esquecer, está ouvindo pelo YouTube, aqui no link da descrição do vídeo, tem a opção de você ouvir pelo Anchor, em que você pode mais ouvir mesmo como um podcast. Né? Você pode fechar a tela do celular, tal, que não vai parar de rodar o podcast. E se você estiver vendo pelo Anchor, poxa, dá uma força, passa lá no YouTube e se inscreve no canal e deixa o like, poxa, por que não, né? Hoje, então, eu irei falar de um tema que para mim é central na minha vida. É mais uma revelação, então, né? O último podcast, para quem não sabe, foi sobre dinossauros. Foi um tema que eu contei uma parte significativa da minha vida. E o de hoje eu acho que é até mais significativo. E não acho, é mais significativo, né? Que é uma outra paixão minha também. Essa também desde criança, mas de uma maneira um pouco diferente, que é o que eu vou falar aqui. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre árvores, não é? Que é um tema. Eu acho que pra. Obviamente todo mundo já viu uma árvore, mas eu acho que assim é meio estranho para as pessoas no geral falar sobre árvores, né? Porque eu acho que nós ah, não somos ensinados sobre, diferentemente, não desperta muita curiosidade, diferentemente, por exemplo, sobre bicho, sabe? Eu acho que por mais que a pessoa não queira virar bióloga, ah, ela vai ter um interesse mínimo por, sei lá, patos, capivaras, pombos, esquilos, rãs, sapos, peixes, geram mais interesse do que estruturas vegetais que não se mexem. Embora tenha árvores que andam, sim, isso é. Eu descobri recentemente, inclusive, eu não sabia, relativamente recentemente, alguns meses atrás, que sim, tem árvores que andam, apesar que nenhuma árvore é totalmente estática, todas as árvores sim se mexem em alguma medida, não tô falando só do balançar do vento, tem ações que são expressivas nas árvores, mas sim, existem árvores que andam e é bem bizarro isso no geral, mas é bem interessante também. Claro que é um tipo de uma palmeira bem legal que anda, que se meio que se movimenta metros por ano, inclusive, né? Bastantes metros por ano aí. Mas então, falando sobre essa paixão, eu queria começar dizendo isso que eu falei, de que é uma coisa que eu entendo que não desperta muito interesse nas pessoas no geral, mas em quem desperta, eu acho que é algo muito avassalador, assim. E esse é meu caso, né? Por onde eu começo? Eu acho que desde sempre, vai, desde quando eu era um guri pequeno, né? Não muito pequeno, bebezinho, mas uma criança já. Eu sempre achei a árvore uma coisa diferente e fascinante, né? Ruas que tinham canteiros no meio, que não sei se dá para chamar de boulevard, né? Que são aquelas ruas com canteiros com árvores no meio. Eu sempre achei muito impressionante aquilo, não é? Compunha uma paisagem muito diferenciada, muito interessante, né? Muito bacana, assim, e eu achava muito impressionante. E ver florestas é algo muito impressionante também, né? A composição de uma floresta, o dossel ali das árvores formando, eu sempre achei também algo muito interessante. E já quando criança de perceber a diversidade das árvores, né? Não são todas iguais. Na verdade, inclusive na mesma espécie não crescem todas iguais, né? Você planta uma mangueira, não serão todas as mangas que você plantar, mesmo que seja na mesma variedade de manga, não são todas que vão ser morfologicamente iguais. Algumas vão ser mais altas, outras mais baixas, alguns com troncos mais grossos, outras com troncos menos grossos, umas mais com casca mais clara às vezes, outras com casca menos clara. Enfim, se tratando mesmo da própria espécie, né? Então tinha essa paixão assim a princípio desde criança, né? Que com o tempo fica algo latente, mas eu respondi a isso e vai se passando o tempo até que eu fico maior, já na adolescência, eu descubro o programa Um Pé de Quê, né? Feito aí pela Regina Casé nos anos 2000. Eu acho que Um Pé de Quê fica no ar
Eu não sei de quanto a quanto tempo, mas o pé de que fica no ar mais ou menos ali nos anos 2002, nos anos 2005, sabe? Nos anos 2006. Essa é a época em que o pé de que tá no auge, né? Por ali 2005, se eu não me engano, 2004, 2005 que o pé de que tá no auge. Programa que, se eu não me engano, até hoje passa no canal Futura, como eu falei, estrelado pela Regina Casé, e justamente a ideia do programa é essa: trazer ao público o conhecimento das espécies de árvores. E quando você vê esse programa, primeiro que ver a Regina Casé ali é meio estranho a princípio, mas depois ela tem um certo carisma muito bacana e te seduz, né? Te seduz a conhecer mais sobre isso, que é esse universo, né? Que é muito lindo, é muito bacana. E nesse programa tem um certo viés, né? Mais das árvores nativas brasileiras, claro, como por exemplo a jabuticaba, né? O jequitibá, a araucária, a pitanga. Essas são as mais conhecidas, assim, né? Mas diversas outras espécies, o babaçu, a palmeira catolé e diversas outras também. Outras também do sertão, como o barba-timão, não é? E etc. Mas também sobre algumas exóticas, como o baobá, tem um programa sobre as cerejeiras lá também, né? Dos japoneses tem um programa também sobre. Mas também sobre as naturalizadas brasileiras, né? Como a manga, como o abacate, como a bananeira. A bananeira não sei se tem programa. Eu posso estar falando besteira. Eu não lembro se tem programa ou não sobre a bananeira. Mas tem sobre a manga e tem sobre o abacate. Isso eu tenho certeza. É que a manga. Desculpe. A bananeira faz parte dessas naturalizadas brasileiras, mas eu não lembro se tem programa sobre. Então posso falar besteira aí. Então me eximirei. Me eximirei perante. Mas Enfim, o programa são mais de 150 episódios, se eu não me engano. Alguns são divididos entre parte um e parte 2, né? Tem umas coisas assim também. Mas são mais de 100 espécies de árvores, que é muito pouco, dada a variedade de árvores no Brasil e no mundo, não é? Que passam de milhares. Então é muito pouco, mas já é alguma coisa para você ser introduzido a este universo. Então, isso é o que me faz despertar essa paixão assim absurda e a estudar como entusiasta, né? Lógico que eu não tenho formação botânica e nem pretendo ter a princípio, pelo menos, né, a curto prazo de saber É claro que o mais básico eu tenho conhecimento, né? Mas saber mais questões mais complicadas de morfologia e etc, de parentesco, né, das espécies, tal. No geral, a gente sabe, né, que primeiro vem as pteridófitas, depois as que não têm semente, que são basicamente os pinheiros, e depois as que têm, perdão, as que não dão fruto, né, nem flor, e depois as que dão flor e fruto, né? Eu sempre confundo o nome de um com a outra, mas se eu não me engano são as gimnospermas, né, as que não dão semente, e as angiospermas, as que não dão fruto, e as angiospermas, as que dão fruto. Eu não sei se falar, eu ia falar flor, mas eu acho que é meio problemático, se eu não me engano, o eucalipto tem flor e só que ele não dá fruto. Então, tem essas coisas assim, as árvores não são, elas não obedecem as nomenclaturas certinhas que você quiser dar. Elas seguem as regras que elas quiserem e cada um com seus problemas. Elas estão seguindo as regras, né? Elas não vão ficar seguindo as regras de nomenclatura que você for dar exatamente. Mas fruto eu acho que é é mais divisível entre umas e outras. E e claro, eu vejo, né, sobre as espécies que são muito usadas em paisagismo, por exemplo, e tudo tal. E essa é uma grande paixão minha mesmo, se consolidou. Já fazem aí uns mais de 5 anos, que é uma grande paixão minha, que é uma das minhas coisas mais legais que eu gosto de fazer, um dos meus hobbies assim mais bacanas é de sair nas ruas identificando as árvores, né? Ela falar, essa aqui é um flamboyant, um
uma castanheira, né? Um chapéu de praia, enfim, tem vários nomes também. Um gerivá, uma palmeira imperial, uma goiabeira. Inclusive, alguns amigos meus até acham surpreendente que eu consegui reconhecer uma goiabeira praticamente morta já, mas é porque ela é muito característica, né? Eu falaram, não, mas isso aqui é um pedaço de pau seco, acabou de morrer. Eu falei, não, mas é uma goiabeira, poxa, dá pra ver todas as características de goiabeira dela aqui. Então, é uma grande paixão minha, assim. Eu até me peguei surpreso pensando um pouquinho de como que eu ia gravar esse podcast. Ele tá até mais leve, mais tranquilo, assim, porque o dos dinos ele tem uma história mais complexa, né? Ele tem idas e vindas. E esse sobre as árvores, não. Ele é mais simples mesmo e é uma paixão minha. E poxa, é fascinante, sabe? E eu convido a todos que ouvirem, claro que, claro, né? Sim, milhares de pessoas escutam esse podcast, óbvio que não. Mas a quem tá ouvindo assim de, sabe, de prestar mais atenção sobre isso, assim, é, que pelo menos vejam um pouco, né? Vai que vocês se interessam também, que são, vai que eu planto sementes, para fazer usar uma metáfora boa para esse podcast, não trocadilho, vai que eu planto sementes aí nos meus ouvintes. Mas sim, é uma grande paixão minha, sim. E claro, né? A gente. Acho que quem tem esse tipo de paixão tem vontade sim de conhecer é, as grandes árvores no Brasil, né? No geral. As grandes sumaúmas, como exemplo da conhecida como muralha, acho que lá no Pará, se eu não me engano, né? Ela fica no Pará, perto do Amapá, mas ainda é Pará. A maior árvore do Brasil, que é um angelim vermelho, localizado mais para dentro, acho que no Pará também, mas é uma divisa entre o Amapá e o Pará ali. Não só isso, né? Você tem as araucárias também gigantes no Brasil com mais de 40 metros, 44 metros, assim, umas coisas lindas. E os jequitibás também, que são fascinantes, né? Que são fascinantes, sim. Muitos deles radicados no estado de São Paulo, mas com alguns também ali, né, para Minas, para Bahia, para Goiás, mas acho que os mais significativos de fato ficam nas estradas ali de São Paulo, num geral, né? Tudo bem que as maiores árvores do mundo são coníferas no geral, as maiores do mundo são as sequoias, por exemplo, e tem várias espécies de cipestre, de abetos gigantescos, né? As coníferas em geral são bem altas. Não, se você pegar a média, as coníferas no geral são mais altas. E eu acho que isso se deve mais ao fato dela se espalhar semente pelo vento, né? Então, quanto mais alto mesmo. Mas também se deve ao fato da morfologia da planta, que é daquele jeito. Ela é mais simples, entre aspas, né? Ela tem um que cresce para cima e outros que crescem para o lado. Menos complexa nesse sentido. Mas também talvez seja por isso, mas eu não dou necessariamente prioridade a só elas que são mais altas. Eu acho que a beleza também tá nas outras, nas angiospermas no geral. Porque dessa que eu falei do Brasil, só a araucária é uma gimnosperma, né? Uma planta que não tem fruta, mas mesmo assim dá o pinhão, né? Então ela é mais. O pinhão é uma semente, não é uma fruta, mas é muito consumida e é a única que eu saiba no mundo, é a única fruta, perdão, a única semente de conífera consumida no mundo, em larga escala, pelo menos, né? Até porque ela é a única que dá uma semente grande e possível de ser consumida. O que é bem impressionante se você parar bem. Além daquele design de candelabro lindo, enfim, mas, como eu falei, né, as raízes tabulares da muralha da Sumaúma são incríveis também. A morfologia dos angelins, que dão a copa lá em cima, assim como os jequitibás também, que dão a copa lá em cima e tal. E os jequitibás, então, é mais impressionante, né, porque eles formam quase que uma mão, assim, aberta em cima com os galhos. Enfim, lá muito impressionante, assim. Esse é um podcast, então, que não vai ter tanta informação, né? Eu acho que mais é falando sobre uma paixão minha, quase que um fato, assim, uma curiosidade sobre mim, assim, no geral. Mas é a minha maior paixão. Por incrível que pareça, eu acho. E por mais que não esteja uma história, acho que tão, como eu falei, tão detalhada, com mais riqueza
de acontecimentos como a dos dinossauros é sim a minha maior paixão. E era pra ser um podcast leve, eu acho, nesse sentido. E bem bacana também. Eu vou ficando por aqui então. Não esqueça de dar um like aí no YouTube, né? No vídeo, para ajudar o canal. Espero que vocês tenham gostado sobre. E a gente se vê numa próxima. Falou!